Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, gente. Pessoal, bem-vindos. Desculpa, Iris. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Esse é um dia especial, uma noite especial, né? Compartilhando a tela aí, né, pessoal? Pode conduzir o início aí, Elaine. Vamos começar já falando, né, de um grande mestre ascensionado. A Elaine vai abrir essa live maravilhosa. Obrigada, Com você. Loma. Obrigada. Hoje o tema é muito instigante, a gente gosta demais, né? E dando vazão a esse lindo trabalho que a Loma fez, né, que ela vai nos apresentar daqui a pouquinho, eu quis fazer uma introdução de um grande mestre e falar um pouquinho da Confederação Intergaláctica. A Confederação, ela tem mais de 100 mil ligas e sistemas estelares. E a base primordial da criação da luz galáctica é o amor. Então, a Confederação, ela não trata diretamente dos assuntos espirituais da humanidade, né? Para isso, é necessária a presença dos nossos queridos mestres ascensionados. E um desses mestres é esse lindo ser interdimensional, né? Que é o nosso mestre Chantor. Ele é um mestre da 12ª dimensão e ele é do sistema estelar de Órion Central, né? Ele é um ser de extrema brandura, delicadeza, calma, docilidade. Chantor, ele tem como função nos auxiliar no nosso progresso espiritual, no nosso progresso evolutivo e ajudar o planeta nessa fase de transição planetária. Ele é um ser extremamente importante, a gente pode sempre estar pedindo a orientação dele e quando nós formos dormir, que ele vai, com certeza, nos auxiliar muito. E eu trouxe aqui para vocês um pedacinho, alguns trechos de uma linda oração que foi canalizada, que uma pessoa recebeu dele. Então, eu vou ler só uns trechinhos para vocês. Ele diz o seguinte: solicitamos às altas hierarquias cósmicas e espirituais que possamos nos sentir acolhidos, protegidos, direcionados, dignificados, respeitados, amados e principalmente iluminados. Que a Irmandade da Luz Celestial possa nos enviar partículas de luz, partículas da luz divina, para a nossa mente e o nosso coração. Que a nossa mente, assim iluminada e expandida, possa compreender a existência pela qual passamos neste momento tão delicado, neste momento em grandes transformações, onde estamos vivendo como um grande laboratório. Buscar o máximo de aprendizado e sabedoria sempre. Que possam também as partículas de luz divina, ao atingirem o nosso coração, expandir e iluminar, para que possamos entrar em contato com o Sagrado Coração de Jesus. Que possamos aceitar a beleza do amor incondicional em nossa vida, compreendendo que o amor é a única energia que não se esgota. Quanto mais se doa, mais se recebe. Que nosso corpo de luz perfeito se transforme em nossa estrela guia e que possamos traçar um caminho de luz. Eu estou toda arrepiada, gente. Que a luz, a paz, a harmonia permaneça em nós. Que as mais altas hierarquias cósmicas e espirituais continuem expandindo no nosso coração. Gratidão. É com você, Loma. Maravilhoso, Elaine. Gratidão enorme. Que mensagem maravilhosa, que oração linda. Verdade. Esse mestre eu realmente não conhecia, foi surpresa para mim, maravilhoso. Todos eles, né, têm ajudado a gente nesse processo, né, de ascensão. Antes de começar, né, a live mesmo, falar um pouquinho também sobre o livro, eu acho que vale a pena a gente tirar algumas dúvidas
que são muito comuns, né? Das pessoas, do senso comum no geral, né? Nossa, mas é confuso, elas falam de Grabovoi, mas falam também de extraterrestres, mas falam também de mestres. Qual é a grande diferença, né? E eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre essas diferenças antes da gente abordar um pouquinho sobre sobre o livro, né, que eu traduzi, sobre a abordagem do Grabovoi, sobre o assunto dos extraterrestres. Enfim, eu acho que é bom a gente separar algumas coisas em relação às dúvidas normais que o senso comum tem, que as pessoas naturalmente têm. Qual é a diferença de uma pessoa que não está mais viva, né? Por exemplo, está só em estado espiritual, em relação a um extraterrestre ou a um mestre? Tem diferença entre os três, né? Existem diferenças entre os três. Tem um livro do Grabovoi, um livro também que eu traduzi, que é A Ressurreição das Pessoas e a Vida Eterna e a Nossa Nova Realidade, que fala justamente de pessoas que passam pelo processo de ressurreição da vida após, né, do retorno à vida após essa pessoa ter morrido no corpo físico. É um livro muito profundo, né, um dos maiores, o livro mais importante, né, do Grabovoi, segundo os professores lá do Centro Educacional. E nesse livro, o Grabovoi fala que as pessoas que, mesmo, independentemente se elas estão vivas ou não, as pessoas que moram na Terra, que estão na Terra, mesmo que não estejam vivas, a consciência delas fica no quadro informacional do planeta. Existe um quadro informacional, existe um campo de informações em cada planeta, em cada astro. A Elaine está, inclusive, traduzindo um livro relacionado com vários planetas, né? Então, cada planeta, cada orbe, vamos dizer assim, tem um quadro informacional, tem um campo informacional, segundo Grabovoi. Nesse campo, existem as consciências atreladas a esse campo, que são, no nosso caso, dos humanos e das pessoas que estão fora, né, que ainda estão na roda das samsaras, né, na roda das reencarnações, mas que não estão vivas no momento, não estão vivas nesse momento, né? Diferentemente dessa turma, que são pessoas que às vezes podem até atingir a quarta dimensão, a quinta dimensão, mas elas não vão ultrapassar da quinta dimensão e depois elas vão encarnar de novo na terceira. Fora essas pessoas, existe um grupo que não é da Terra, que já não vibra mais na terceira dimensão e que já tem uma longevidade de vida muito maior, né? São seres que já vibram numa dimensão superior em que os nossos olhos tridimensionais, nossos olhos, não conseguem ver porque eles não ficam em estado físico. O corpo deles, o corpo mesmo, eles não estão em estado espiritual, eles estão em corpo mesmo, mas o corpo deles fica mais rarefeito, então a gente não consegue ver, né? Então, esses seres, eles não são do planeta. Tem várias civilizações, assim como tem a civilização terrena, existem várias outras civilizações em dimensões diferentes, né? Lomi, qual é a diferença de um extraterrestre com um mestre? Em geral, os mestres ascensionados, né, que já passaram pelo processo de ascensão, também chamado pela cultura oriental de iluminação, são seres com um nível dimensional mais elevado ainda do que a quinta dimensão, né? Por exemplo, a Elaine deu o exemplo desse mestre maravilhoso que vibra na 12ª, né, Elaine? 12ª dimensão. Então, são seres que tudo tem organização no universo, assim como no nosso planeta também, até muito mais organizado que o nosso planeta. Então, no nosso planeta, quando você chega numa empresa, tem lá o analista, às vezes o engenheiro, o coordenador, né, o gerente, né? Enfim, o CEO daquela empresa. E no cosmo também existe uma hierarquia. E os mestres, eles fazem parte dessa hierarquia espiritual, né? O que veio como Jesus, que é o Sananda, né? O nome cósmico é Sananda, ele ocupava o cargo de Cristo, né? Cristo é uma consciência e também é um cargo hierárquico na hierarquia espiritual, e hoje ele já é, né, o líder do universo, né? Hoje ele já comanda todo o universo. Então, existe uma hierarquia espiritual. Os mestres,
eles ocupam lugares diferentes nessa hierarquia também, né? Então, é uma turma, assim, com nível dimensional ainda mais elevado do que um extraterrestre convencional, que não faz parte da Terra e que já vibra na quinta, na quarta, na quinta ou na sexta dimensão. Os mestres são ainda além, muito além. Então, eles vêm... então, por que eles vêm? Qual que é o interesse deles na Terra? Eles querem contribuir para um certo plano divino, né? Mas existe um plano divino? Existe. O plano divino, fundamentalmente dizendo, de acordo com a ciência do Grabovoi, que se casa com as informações trazidas pelos mestres, é o caminho da criação, é o caminho criacional, né? É o caminho da não destruição. Né? Então, a criação é muito simples, para você entender do ponto de vista da ciência do Grabovoi. É a não destruição. Então, criação é a longevidade da vida, né, de todos os seres, incluindo o ser humano. Né? A longevidade de toda a matéria física, incluindo as matérias físicas que nós conhecemos mesmo, a cadeira que você está sentado agora, o sofá, enfim, a matéria inanimada, né, que não tem vida, né, uma vida, né, própria. Então, também inclui, ou seja, a criação de todos os objetos de realidade que o Grabovoi fala, né? Ele chama o termo de objetos de realidade. Então, o plano divino, de acordo com a ciência do Grabovoi, e que se casa com as informações trazidas pelas canalizações, é a criação, ou seja, antidestruição. É uma criação e recriação contínua do ser humano e do meio que ele vive. É uma criação e recriação contínua daquele ser, né, cósmico, mesmo não sendo humano, mas aquele ser de outra civilização, e o redor, né, o que está ao redor dele. Né? Então, tudo que nós produzimos, que sofre uma depreciação, que a gente sabe que um dia envelhece, deprecia, no caso das mulheres, aquele sapato que um dia foi novo e depois se tornou mais antigo, no caso dos homens, né, aquele celular, smartphone, top de linha, que daí a uns anos já vai depreciando, já vai dando problema, não baixa mais aplicativo. Toda essa matéria que deprecia, na lei divina e no plano divino, ela não depreciaria, porque ela se recriaria o tempo inteiro. Né? Ela sofreria uma recriação contínua. Né? Então, todas essas civilizações, à medida que elas vão elevando dimensionalmente, né? Elevando para dimensões superiores, e nós também, agora que vamos nos elevarmos para a quarta e quinta dimensão, a gente vai viver nesse plano divino conforme a recriação contínua, né? O processo de rejuvenescimento do corpo físico, né? O processo de rejuvenescimento da matéria física e outros processos mais. E, maravilhosamente dizendo, entrando em concordância com essa oração maravilhosa que a Elaine leu para a gente, a base... Segundo Grabovoi, a base científica e segundo os extraterrestres, a base espiritual de todo esse processo é o amor. Né? O amor, ele constrói, ele reconstrói, ele traz ele é a informação máxima vinda da essência divina de cada pessoa, da alma de cada pessoa, que fornece ao espírito um desenvolvimento eterno, segundo Grabovoi, e a partir desse desenvolvimento eterno espiritual, o amor, ele rega todos os processos de criação. Segundo Grabovoi, ele é uma ação criativa. Ele rega todos os eventos que você está criando, seja com os métodos dele, ou seja com a meditação, através da sua consciência, né? Não é uma criação qualquer, mas uma criação vinda através da sua consciência. Algum evento criativo que você faz sempre tem uma base da ação do amor. Né? Então, o Grabovoi, as informações que ele traz, elas se casam muito bem com as informações trazidas pelas canalizações dos mestres e das civilizações extraterrestres. Né? É maravilhoso. E aí eu queria perguntar às meninas se vocês querem complementar antes da gente dar continuidade. Eu acabei me empolgando nessa parte inicial, falando um pouco sobre esse senso comum, as diferenças que as pessoas costumam se perguntar, é meio confuso, né? Nossa, mas
que é isso, Alma? Outro dia uma pessoa achou estranho quando eu falei o meu mentor, né, e os meus mestres. Então, as pessoas têm dificuldade de entender. São seres que estão do outro lado do véu, que estão em dimensões superiores à nossa, e que estão ali do nosso lado para nos auxiliar. Ah, é uma espécie de anjo da guarda? Não. Os anjos são outra, né, é uma outra turma, que faz uma outra função. Né? O mestre faz uma função, o mentor daquela pessoa faz uma determinada função também para auxiliá-la. O mago, né, também faz uma outra função que está junto daquela pessoa, e o anjo, né, os anjos que estão ao nosso redor fazem uma outra função. Então, existe uma hierarquia também que nos conduz, cada um de nós, que são seres que nos auxiliam nesse processo de, não só agora na transição planetária, mas no processo do nosso desenvolvimento, de despertar da consciência, de desenvolvimento da consciência, nosso processo de iluminação, né? Então, vou deixar a palavra com as meninas ali para poder dar uma continuidade aí ao nosso bate-papo. Inês, quer complementar com alguma informação? Gostaria. Então, na realidade, nós temos o hábito de achar que os mentores, ou os mestres, ou os nossos anjos, eles estão apenas a nosso serviço, né? E então nós somos tão egocêntricos que nós achamos que todo o universo gira em torno de nós, das nossas necessidades. Os mestres, eles estão atrelados a este planeta. Quando eu falo atrelado, estou dizendo no bom sentido, no positivo. Quando eles tomaram este planeta como uma organização de trabalho há milhões de anos. Então, inclusive, houve um momento em que a inteligência divina pensou que não haveria mais futuro para o povo daqui, porque a roda de Sansara não ajudava as pessoas a melhorar, elas iam e voltavam e continuavam nos mesmos erros. Foi quando os mestres houveram por bem pedir uma permissão à inteligência divina e tomou a Terra, né, como sua protegida. E a partir daí, eles passaram a fazer parte da nossa vida, como nós faríamos, por exemplo, as crianças do pré-primário, né? Com aquele desejo de instruir, de fazer evoluir, de fazer crescer. Então, nós ainda estamos ainda nessa vibe aqui na Terra do aluno, do aprendiz, e que geralmente reprovamos, né? Por falta de estudo, por falta de vontade, por falta de necessidade de espiritualização. Então, se nós formos compor o nosso pensamento com o nosso sentimento em direção à luz e ao crescimento, nós encontraremos todos esses mestres nos nossos caminhos, porque eles estão apostos para nos ajudar, mas eles nunca forçarão o nosso livre-arbítrio, eles nunca forçarão a nossa vontade. Eles são os professores que estão esperando que os alunos se apliquem para poder mudar de curso, para poder mudar o curso do nosso espírito. Eu estava vindo antes da live e eu fiz uma pergunta que eu não sei para vocês, né? Conversando com meu marido, eu falei para ele: você já parou para pensar de onde veio Deus? Como iniciou a criação? Aí ele brincou comigo, tá querendo que eu fique maluco, né? Eu falei sim, porque pelo menos a mim, isso traz assim muitos pensamentos até contraditórios no sentido de não entendimento, porque a nossa mente racional não tem essa capacidade de alcançar esse ensinamento ainda. Então, quando eu começo a pensar, analisar muito sobre isso, a carga energética é tão grande que eu fico tonta, e eu fico meio sem rumo por alguns instantes. Então, se nós parássemos para pensar de onde viemos de Deus, ok? Sim, e Deus veio de onde? E aí, isso é um dos impulsos que me levam a querer cada vez mais estudar, aprender, porque, gente, eu penso hoje, né, nessa infantilidade espiritual que ainda vivemos, que o dia que eu descobrir isso, eu vou me sentir plena. Claro, porque para eu descobrir isso, eu vou ter que chegar numa hierarquia muito grande, né, muito alta. Então, o que eu quero dizer nós estamos aqui como alunos, e os mestres estão aqui como mestres mesmos, para nos ensinar, para nos orientar, para nos mostrar o caminho, mas o caminho somos nós, é individual para cada um. Eu posso desejar para todos e compartilhar com todos aquilo que eu aprendo, aquilo que eu desejo, mas o amor que eu sinto, eu não posso fazer o outro sentir, só eu posso sentir. E se o amor é o combustível de todas as cocriações, de todas as criações da mente humana para todo o planeta e para todo o cosmos, isso é uma coisa individual. Eu posso mostrar, eu posso dizer como cheguei, mas eu não posso fazer com que a Elaine, a Loma ou qualquer outra pessoa alcance o mesmo resultado. Então, o amor é uma busca de um caminho que é individual e intransferível. Então, busquemos amar.
E vamos começar amando pelos mais próximos, tendo paciência com o nosso próximo, com aquele que vive conosco, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, na aceitação, na aturação de muita chatice que às vezes a gente tem que aguentar, como as pessoas aguentam da gente também. Então, isso é um exercício de amor, de superação do auto-julgamento ou do julgamento externo. Isso vai nos levar a essa energia do amor, e a hora que nós alcançarmos a energia do amor, nós talvez possamos dizer como Cristo: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ele ali havia alcançado a sua mestria. Então, eu espero que todos vocês possam ouvir essa live. A Loma que vai conduzir, porque ela que traduziu o livro, então ela está expert nesse assunto nesse momento. Então, espero que sirva para que vocês possam pensar e desejar sentir este amor, ok? Bem-vindos. Ai, maravilhoso, Inês, amei. Falando em amor, né? Esse amor, essa intensidade, né? Do amor cósmico, desse amor divino, de um amor muito mais profundo do que o que a gente está acostumado. A gente pode ter uma leve ideia na nossa realidade do amor de uma mãe, né? De uma mãe por um filho, né? É o mínimo do amor tão profundo que todos esses seres sentem por nós, de onde eles estão emitindo essa informação para a Terra, né? Eles emitem um amor enorme, né? E são milhares e milhares e milhões de seres, né, que estão nesse momento de transição planetária dando esse apoio ao processo de saída da Terra da 3D para a 4D e 5D, né? Então, é uma vibração muito grande que nós estamos recebendo. E como nos conectar com eles para que eles possam nos orientar a enfrentarmos todos os nossos paradigmas tridimensionais para a gente poder chegar e alcançar, né, essa iluminação. Quando a gente eleva a nossa vibração, quando nós elevamos, né, como a Inês falou, através do sentimento do amor, né, através da compaixão, início de tudo, não tenho dificuldade de sentir esses sentimentos de uma maneira profunda, começar com a gratidão, né, em agradecer cada coisinha pequena que nós recebemos no nosso dia a dia, aquelas coisas simples, né? Sei lá, gratidão pelo café da manhã que a gente tomou, ou pelo almoço que a gente comeu, ou, enfim, coisas simples do dia a dia, ou aquele cumprimento que a gente recebeu daquela pessoa. Então, essas estratégias para que a gente eleve a nossa vibração, leva a gente ficar mais próximo, né? Nos aproximarmos dessa egrégora enorme de seres multidimensionais que estão ao nosso redor. Isso é muito importante, né? Porque eles realmente nos auxiliam no processo de salto quântico, né? Para aquelas pessoas que desejam, é claro. Quem não deseja, não tem problema, cada um está no seu momento e está tudo certo, está tudo tranquilo. E eles contribuem com o fluxo de energia que sai, né, da fonte divina, passa por entre eles, vem até a gente, né? Esse fluxo vai até o evento que nós estamos criando, ou até as pessoas que estão ao nosso redor, ou até as pessoas que estamos emitindo essa luz, e faz o número 8, né? Ou o símbolo do infinito, que é um fluxo que não acaba. Não existe gasto e perda de energia. No universo, existe fluxo infinito de energia, de sair da fonte divina, passar, né, pelos seres, né, multidimensionais de níveis dimensionais superiores, passam por nós, né? Nós emitimos para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, para aqueles, né, para tudo que está ao nosso redor, para a matéria física também que está ao nosso redor, as plantas, os animais, enfim, todos os seres, e volta de novo para a fonte divina, né? Então, é um processo, é um fluxo que não acaba, né? É maravilhoso. E o que a gente pode dizer também é que eles, nesse momento de transição planetária, eles estão ansiosos para serem vistos, claro, né? Porque são muitas e muitas tropas galácticas, né, que estão auxiliando a Terra nesse processo de transição, né, no processo que envolve algumas guerras e que também envolve um processo de despertar, expansão da consciência de toda a humanidade, né? Então, eles querem muito ser vistos e para eles é muito difícil eles serem vistos,
Porque eles têm que abaixar muito a vibração, que é aquilo que eu falei. Quando eles estão no nível dimensional mais elevado, eles ficam mais... o corpo físico deles fica mais rarefeito, né? E nós, com os nossos olhos, não conseguimos vê-los, né? Ver o corpo deles, né? Então, eles precisam de diminuir a vibração para que a gente consiga vê-los como se eles fossem seres em matéria física, né? Mas lembremos que não estão apenas em corpo espiritual, eles estão em corpo físico, mas é um corpo físico rarefeito, porque a vibração é muito alta, né? Então, o Grabovoi, ele é muito sutil no livro, né? Eu vou compartilhar com vocês a imagem, né, do livro que eu traduzi, né, do extraterrestre, o Apocalipse não está acontecendo. Ele está aí na Amazon, né? É só vocês fazerem uma busca. Se colocar extraterrestre, o Apocalipse não está acontecendo, então se colocar extraterrestre, Grabovoi, fizer essa pesquisa no site da Amazon, vocês vão chegar até esse livro, é um e-book, tá? Até um número de determinadas páginas a gente não consegue fazer o livro físico, né? Então, quando os livros são mais curtos, a gente consegue só fazer o e-book. Então, esse é um dos livros que está só como e-book, né? E o Grabovoi, ele é muito sutil nesse livro, falando sobre o fato dele mesmo ser um extraterrestre, né? Ele se auto-intitula um extraterrestre de uma maneira muito delicada, muito sutil no livro, é muito profundo, né? As colocações dele são muito profundas, né? Ele comenta sobre a roda das samsaras, né? De uma maneira muito singela, né? Também muito sutil, muito profunda, né? Ele fala, ora, né? A pessoa aparece como uma mulher, né? Ora como um homem, né? Então ele cita sobre a roda das samsaras, e ele fala que toda essa egrégora, né, de extraterrestres, eles auxiliam, né? As pessoas trazem informações para as pessoas, como ele, por exemplo, atraindo muitos seguidores, né? Trazendo informações sobre algo em que as pessoas intitularam como Apocalipse, quando, na verdade, não apresenta um fim determinado. Porque ele fala nesse livro que, de acordo com os campos, né, o centro informacional do universo, né, de acordo com os campos de informação, né, não existe um fim definido, não existe a informação do fim. Ela não existe no cosmos, né, a nível universal. E como não existe essa informação do fim, não tem como a Terra terminar com os processos que ela iniciou, né? Então, do ponto de vista criativo, isso não é um processo possível. Mas as pessoas, elas precisam entender, precisam saber disso, para que realmente essa informação ela torne-se uma realidade. Então, as pessoas, elas precisam estar com a consciência preparada para entender que não existe um fim determinado, para que realmente essa informação se torne uma realidade. Porque não adianta ela existir no cosmos, mas a gente ter a crença limitante de que o fim existe, né? Então, o Apocalipse, tão falado por várias pessoas, o Grabovoi fala que, na realidade, é um processo de mudança, tá? De início da população terrestre a iniciar um processo rumo à eternidade, né? Rumo à vida eterna, rumo a todo esse, o que os mestres, né, falam de plano, né, divino, que rumo à criação e recriação contínua, ao desenvolvimento eterno, né? E o próprio Grabovoi, no livro ele não cita, mas é possível, né? Quem estuda, né, os livros, quem se aprofunda nos livros do Grabovoi, consegue compreender com profundidade que ele é um ser multidimensional, as informações que ele traz são atemporais, ele não consegue, ele mesmo não consegue distinguir o ontem, o hoje e o amanhã, ele não fala sobre futuro, sobre passado, sobre presente, não. Ele fala sempre sobre o agora, mesmo essa informação ainda não estando na consciência coletiva das pessoas, que são as informações de vida eterna, que são as informações que ele ensina, né, os ensinamentos dele. Ele sempre traz para o agora, né? Então, são atemporais as informações trazidas por ele, e ele demonstra, pelo nível de clarividência tão elevado,
que ele é um mestre, um dos maiores mestres que já entraram no planeta, né? Um dos maiores mestres que já trouxeram informações para ensinar as pessoas a desenvolverem suas consciências, a chegarem até o outro lado do véu da forma mais tranquila, mais harmoniosa possível, né? Então, os livros do Grabovoi têm um grau vibracional tão elevado que quem pega para tentar traduzir ou ler costuma ter sono, né? Isso é muito comum. Vários sublicenciados já falaram sobre isso. Eu mesma tenho, né? Já teve situação de eu estar traduzindo ou eu estava fazendo a última revisão desse livro, simplesmente me dá um sono, eu ter que parar, fazer um cochilo de 1 hora e voltar. Porque é um nível vibracional tão elevado, é tanta luz, é uma canalização tão grande e é tanto amor que a nossa vibração ainda, né? Nessa tentativa de sair da 3D, que a gente está em processo de despertar, ainda é muito baixa, perto do nível informacional que ele traz, né? Embora seja um cientista, mas é um cientista que explica sobre Deus, né? Então, assim, essa colocação também é muito importante. Ele é um dos maiores mestres, embora ele não se auto-intitula um mestre ascensionado, é um dos maiores mestres. Há quem diga, né, que ele é rodeado de mestres ascensionados, né, o Grabovoi, ele é rodeado. Teve uma dúvida muito interessante de uma pessoa que me mandou um WhatsApp um dia e perguntou por que ele não aparece muito. Nossa, mas são tantos seguidores, são tantos professores ensinando tantas informações, por que o Grabovoi não aparece muito? Não existe uma outra explicação científica, né, e espiritual mais coerente do que essa que eu vou falar com vocês, que como ele já é um mestre com um nível dimensional muito, muito elevado, muito mais elevado do que a Terra vibra, né? Então, muito acima da 10D, por exemplo, talvez até acima da 15D, eu não sei, eu ainda não li em algum livro ele falando de qual dimensão ele se encontra, mas o corpo dele, possivelmente, na maior parte do tempo, ele deve ser rarefeito, não deve ser um corpo físico, né, propriamente dito. Ele deve ser rarefeito, já que ele não né, o nível vibracional dele é muito acima do nosso. Então, para ele condensar essa energia toda, baixar a vibração toda para ficar no estado físico, é muito difícil, deve ser muito difícil. Deve ser um sacrifício muito grande para ele. Então, é uma pessoa, né, um cientista que aparece muito pouco nas redes, que aparece muito pouco através das aulas, dos cursos, né? Então, quando mais jovem, ele aparecia muito porque ele precisava de ter a primeira linhagem de seguidores, né, para que pudesse divulgar os ensinamentos dele, que foram os professores do centro educacional, né, em especial o Dr. Konev, né, e também em parceria, né, com a professora Elisabetta, a professora Olga e os outros professores do centro educacional. Mas dessas outras linhagens para trás, em estado físico, é extremamente difícil para ele comparecer, né? E algumas pessoas ainda não entendem isso, né? Isso tem tudo a ver com o nível vibracional e o nível dimensional que o Grabovoi se encontra, né? Então, é muita luz e muito amor que sai de dentro de cada livro do Grabovoi, né? É algo, assim, muito fora do que a gente espera, né? Muito, muito fora do que nós estamos acostumados. E não adianta desconectar as informações trazidas por essas outras civilizações dele, né? Dos ensinamentos dele, da ciência dele, porque a ciência dele é uma ciência trazida de fora. Não é a ciência convencional que nós conhecemos, é a ciência cósmica a nível universal, né? Ele mesmo comenta nesse livro que vem de muito longe, né? Então, ele vem muito provavelmente de uma galáxia longe do planeta, né? Do planeta Terra. Então, ele vem realmente para ajudar, para contribuir com as pessoas, ele já está no nível, é como se você pegasse nós, como bebês, e ele a nível PhD, tipo isso.
Então, a gente é uma distância muito grande entre nós e as informações que ele traz. É por isso que as pessoas costumam não compreender os livros dele, né? Porque são de um grau dimensional tão grande que se você pegar e ler novamente daqui a um tempo, quando o seu nível de consciência mudar, você compreende, né, as informações trazidas por aquele livro de uma maneira completamente diferente. Mesma coisa que a Elaine falou muito isso na jornada dos métodos de concentração, por exemplo, os exercícios de método de concentração. A cada mês que você faz aquele mesmo exercício, gente, um exercício idêntico, você vai fazer com uma ótica diferente, vai ser criativo, vai ser de uma maneira diferente. Por quê? Porque a sua vibração está mudando, o seu nível de consciência está mudando, então você vai entender, compreender aquele exercício e praticar aquele exercício de uma maneira diferente, né? Então, assim, é um livro assim que vale muito a pena, é extremamente profundo, né? Não é tão simples de compreender, mas ao mesmo tempo vale a pena. Ele bate muito na tecla da eternidade, né? Desse rumo que a humanidade está seguindo de vida eterna, né? Que é o processo de recriação contínua, o processo de rejuvenescimento, é o processo de entrar, né, na consciência coletiva mesmo, sobre a vida eterna, né? É um livro muito interessante, né? Que já mostra ele não cita sobre as raças, né? Sobre as diferentes raças, ele não entra nesse mérito, mas ele mostra de uma maneira muito clara que as informações trazidas por ele são informações que não são daqui, são informações vindas do nível dimensional em que ele se encontra, né? E do local em que ele se encontra no cosmos, porque ele vem para auxiliar o planeta, mas a origem cósmica do Grabovoi não é daqui, né? Então, isso é muito interessante. Baseado nisso, nessas informações e em outras mais, foi o que me inspirou, né, com a aprovação da Inês e da Elaine, me inspirou a fazer o nosso vídeo institucional, né, que é um vídeo muito voltado, né, para os mestres ascensionados, né, são a hierarquia espiritual, né, em que se encontra o planeta, né, todos os seres, os mestres que estão que nos auxiliam durante esses milhares de anos que a Inês colocou. Temos também, nesse vídeo institucional novo nosso, que se encontra no YouTube, não sei se vocês já assistiram, não sei se vocês conhecem, temos também as informações, né, algumas das raças, né, das principais civilizações que nos acompanham, né, os pleiadianos, os arcturianos, os andromedanos, os lirianos, né, o comandante Astark, todos nós, né, grande parte de nós aqui da Terra conhecemos tão bem, ele tem nos auxiliado tanto, né, em termos de lutas galácticas, né, que são lutas que duram durante éons, né, e a gente não vai entrar nesse mérito aqui nessa live, mas a gente tem um respeito enorme, né, e um apreço enorme pela contribuição, né, trazida por toda essa frota, que é a maior frota da nossa galáxia, né, que é a frota do comandante Astar, né, que é uma nave enorme, né, a Inês tem até muito mais propriedade para falar do que eu, e que a gente, né, eu também cito o comandante Astar no nosso vídeo institucional, né, e nós também, né, eu me incluo, as meninas também, a Inês, a Elaine, como seres índicos, ou seres arco-íris, ou trabalhadores da luz, que estamos aqui, né, como seres humanos, mas que viemos de um pouco longe também para poder auxiliar todos os terrenos aí nessa transição para a elevação vibracional do planeta, que né, um caminho sem volta, né, que já é algo que eu falo muito nos textos, nos posts, né, algo irreversível, né, um processo irreversível de iluminação de todo o planeta,
elevação, né, a nível espiritual e a nível cósmico de toda a Terra, no final dessa transição maravilhosa, né? E aí eu deixo até uma palavra aí para a Inês, se ela quiser contribuir com mais alguma informação. Antes de passar a palavra para a Inês, eu tenho algo para falar com vocês, para complementar aí o que ela tinha comentado sobre Deus, né? De onde vem Deus, que é algo tão profundo, tão assim, é tão difícil de falar, e de maneira racional é tão complexo também. Eu estou sendo até bem audaciosa aí de complementar a colocação dela sobre esse assunto, me veio essa vontade de contribuir também nessa discussão. É complexo falar sobre Deus porque ele simplesmente não tem início nem fim, né? Ele sempre existiu. E a gente tem o hábito de pensar no início, no meio e no fim, como se tudo que existisse fosse como se fosse uma linha de início, meio e fim. Mas quando a gente começa a pensar que essa linha não existe e que um fim definido também não existe, e se não existe fim também é difícil saber começo, porque sem saber o fim, como a gente vai saber do começo? Então, Deus é o início e o fim, né? Ele é alfa e ômega, né? Como nós já ouvimos em várias culturas ocidentais, de várias religiões, inclusive, colocam isso. Ele sempre existiu e sempre vai existir, a maior força criativa que existe, e é o amor porque o que vem dele vem do amor, né? Então, é como se ele fosse o amor e o amor fosse o próprio Criador. Porque não tem processo criativo nenhum se não existir uma base divina do amor. Nós só somos seres criadores porque a nossa base divina, que é a nossa alma, é amor, vibra amor, né? Então, a gente só consegue criar e sermos semelhantes a Deus porque nós temos uma base dele, um pedacinho, uma partículazinha dele, que é a nossa alma, que é o próprio amor, né? É por isso que o ser humano ele é propenso a sentir amor, ainda que de uma maneira tímida, ainda que de uma maneira tridimensional, mas ele tem uma essência divina que é o amor, né? Então, o Criador, né, no meu ponto de vista, depois de estudar bastante os ensinamentos de Grabovoi, eu consegui entender com mais profundidade quem é o Criador, quem é Deus, né? Ele é esse amor universal, está em todo lugar, né? Ele é uma consciência que se encontra em todo lugar. Todos os objetos que existem, físicos e não físicos, todos os seres vivos e não vivos, eles têm uma base, né? Uma partícula, eles têm uma base divina, né? Eles têm uma consciência que é o amor e que é o próprio Deus. E é por isso que quando a gente começa a se aproximar, nos elevarmos, né, em termos vibracionais e nos aproximar cada vez mais do Criador, a gente sente aquela harmonia, aquela paz que vem da nossa essência divina, que é um dos resultados vindos desse amor que está dentro de nós, né? Então, sendo um pouco audaciosa, dando uma complementada aí à colocação da Inês, falando um pouquinho sobre o Criador, falando um pouquinho sobre Deus, né? E é como se os nossos queridos amigos extraterrestres, e ainda mais os mestres ascensionados, Grabovoi, muito, muito, muito mais do que nós, estivessem um pouco mais perto, um pouco mais semelhantes ao Criador do que nós, que ainda estamos na terceira dimensão. À medida que a gente vai saltando, né, alcançando esse salto quântico, em termos dimensionais, da terceira para a quarta, da quarta para a quinta e assim por diante, nós nos aproximamos mais dessa fonte divina que é a criação, né? E o Deus é essa própria criação aí. E vou passar para a Inês a palavra agora. Então, você falando de Ashtar, né? O grande comandante e chefe das tropas estelares, que principalmente nos tem defendido aí há éons, né? A Terra, que dentro das doutrinas cristãs chamamos de São Miguel Arcanjo.
Então, é o nome de Ashtar Sheran, São Miguel Arcanjo está o nome de Ashtar, na Grande Fraternidade Branca. Ele faz parte dos 9 irmãos sagrados, que também é uma hierarquia. E quando a gente fala de 9 irmãos sagrados, a gente está falando que um é melhor que o outro, simplesmente como a Lama disse. Você chega numa empresa, tem o diretor, tem quem serve o cafezinho, tem que ter toda uma organização, né? E eles representam esta grande irmandade que cuida principalmente dos planetas da nossa galáxia, né? Sabemos que eles têm tido uma luta ferrenha aí para nos defender, porque somos nós os bebês, né? Que a Loma disse, frente aos PhDs aí do plano espiritual. Então, nós temos o hábito, sempre tivemos, de, com as nossas crenças limitantes, temos uma fé cega, né? A gente pede alguma coisa e simplesmente vai acontecer, mas a gente não procura buscar, saber como vai acontecer aquilo que a gente está pedindo, que estamos nos dirigindo ao mestre, que estamos nos dirigindo através dos estudos. Então, hoje, o que eu gosto sempre de alertar as pessoas nós não estamos mais em tempo de vivermos a ignorância espiritual. Nós estamos em tempo de vivermos a realidade, a espiritualidade racional. Eu creio, porque eu creio, eu sei porque eu creio. Eu acredito, e por que eu acredito? Eu tenho que ter uma explicação plausível. Então, não nos cabe mais para as pessoas que desejam mudar, né, para uma outra dimensão, não existe mais essa fé cega. Não é mais necessário. Temos que sair dessa fé cega para ter essa compreensão de fato, de como as coisas acontecem na nossa vida, no interno do nosso ser, da nossa alma, da galáxia, no intraterreno, no extraterreno, e nós temos uma dificuldade porque isso é trabalhoso, né? Trabalhoso como, eu quero dizer? Às vezes, na nossa mente anterior, é tão mais fácil a gente sentar ali no barzinho e ficar batendo papo, né? Do que ficar lá lendo um livro 2 horas, estudando. Então, nós temos preguiça de evoluir. O ser humano tem preguiça de evoluir, a grande maioria. Então, o que eu quero alertar se você deseja realmente mudar de dimensão, se você realmente deseja mudar a sua vida, é momento de não ter mais procrastinação. Comece um pouquinho todo dia, um pouquinho toda semana, algumas horas do seu lazer, para que você possa realmente entrar neste caminho de mudança vibracional, alcançando uma dimensão diferente. E para isso você pode sim recorrer à ajuda dos mestres, que nos infundem energia, coragem, harmonia, amor, né? Você pode fazer isso de várias maneiras, estudando, conversando, palestrando, discutindo. Então, pense sobre isso. Você gostaria de continuar nessa roda de samsara, nesse vai e vem que não termina nunca? Porque se nós ficarmos indo e voltando pela roda de samsara, a cada vez que nós voltamos aqui, nós só cumprimos um pedacinho da nossa dívida, tal, e a gente não ousa mais, e a gente vai voltar tantas e quantas vezes forem necessárias, a não ser que nós possamos evoluir a nossa alma e mudar de plano, né, de dimensão. Então, o que você deseja para você? Voltar e voltar e voltar muitas vezes? Ou você deseja conseguir uma elevação e seguir direto a uma outra dimensão? Pense nisso. É tão pouco o que eles nos pedem. Amor. O amor é capaz de nos levar ali. Porque através do amor, nossas ações se modificam, nosso dia se modifica, nossos atos se modificam. Então, por que eles falam que o amor é necessário? Porque quando eu tenho amor, toda a minha vida é transformada. Em todos os campos. Porque quem tem amor, vamos dar um exemplo, quem tem amor não briga, não faz guerra, né? Quem tem amor, quem se coloca no lugar do outro, quem tem empatia, não fará nunca ao outro aquilo que ele não deseja que seja feito a ele. Quem tem amor, olha o filho de alguém como se seu filho fosse, olha a mãe de alguém como se sua mãe fosse. Então, quem tem amor não erra. Quem tem amor só vai evoluir, porque neste cadinho de experiências, nós vamos evoluindo através das transformações diárias. E aí, junto ao amor, ao estudo, pronto, gente. Estamos ali com uma passagem comprada para uma outra dimensão, tá? E aí, como eu sempre digo, como um amigo meu dizia, eu quero comprar uma passagem só de ida. Eu quero um destino certo para chegar e ficar lá e não ter que voltar. Então, o que você escolhe para você? Uma passagem de ida ou uma passagem de ida e volta? Determina aí o que você quer para a sua próxima viagem, certo? Então, é isso que eu tinha que falar sobre isso. Acho que a Loma está conduzindo essa live muito bem. Estou amando ouvir você, Loma, e volto a palavra para você. Obrigada, Inês, obrigada.
Eu vou deixar com você aí o nosso exercício final, né? Nada mais, nada menos do que sobre o amor. Se você quiser Uhum. conduzir aí esse exercício para a gente poder finalizar a nossa live de hoje. Certo. E se tivermos mais assunto, vamos continuar fazendo lives sobre os nossos mestres da hierarquia espiritual, sobre os nossos amigos extraterrestres, né? Essa próxima semana vão ser vários posts sobre frases, né? Explicação de algumas frases desse livro, para que vocês possam entender um pouquinho mais, né? E se o coração pedir, né, adquirir para tentar entender, né, para tentar compreender e tentar aprender um pouquinho sobre os ensinamentos de Grabovoi dentro desse assunto. E vou deixar com você, Ines, para finalizar essa live maravilhosa. Eu acho que teve um probleminha na internet da Elaine, ela infelizmente não vai conseguir finalizar conosco, mas depois ela assiste o resto. E aí a gente finaliza com essa prática maravilhosa sobre o amor, sequência numérica, vinda do livro de Sequências para Normalização Psicológica 1, ok? Ok. Então vamos lá. Hoje nós faremos sem música, porque a minha internet está com problema, não consegui baixar uma música, tá, gente? Então, vamos lá. Respire profundamente. Respire, respire, respire. E agora eu desejo que você perceba lá nas estrelas. Busque uma estrela para você, aquela que você mais gosta, aquela que você acha mais brilhante, mais bela. Sinta a energia dessa estrela, branco prateada, brilhante, e ela pulsa. Ela pulsa como se um grande coração ela fosse. E dentro desta estrela você percebe os números, a sequência numérica do amor. 8, 8, 8, 4, 1, 2. 1, 2, 8, 9, 0, 1, 8. Sinta que o amor adentra você, pelo centro da sua cabeça. E ao mesmo tempo, ele se expande. Pela tua consciência, pelo teu chakra cardíaco, ele se espalha por todo este planeta. E vai dos mais recônditos locais, onde o amor se faz necessário, e abrange a todos neste planeta, neutralizando a ação nefasta do ódio, do rancor, da mágoa, e substituindo por esta grande energia poderosa do amor. Vibre, vibre amor. 8, 8, 8, 4, 1, 2. 1, 2, 8, 9, 0, 1, 8. Vibre amor. Sinta a terra pulsando. Sinta que a terra inspira e expira. E cada vez que ela inspira, ela recebe desta estrela que você escolheu todo o amor que vem através dessa sequência numérica. E ela inspira amor. E ela respira felicidade. Nos mais recônditos cantos de todo este planeta, através de você, o amor é direcionado. E agora, eu vou silenciar para que você possa levar o amor de forma especial para onde você desejar, onde você achar que é mais necessário através da sua consciência. E agora, sentindo este amor se espalhar por todas as suas células.
por todos os teus neurônios, por todas as tuas fibras nervosas, por todos os seus órgãos internos. Seu coração brilha, seu coração pulsa amor. E você vai voltando à nossa realidade, cada um no seu tempo. Gratidão profunda a todos vocês que aqui estiveram conosco. Foi um imenso prazer tê-los e esperamos vocês nas nossas outras lives. Boa noite a todos. Boa noite, gratidão, Inês, maravilhosa, sua prática, amei. Gratidão. Espero que tenha transformado um pouquinho o coração de cada pessoa, né, que esteja nos assistindo agora. E que essa semana seja muitas e muitas e muitas bênçãos para todos nós e que cada pessoa, cada célula do nosso corpo vibre amor e consiga irradiar amor a todos os que estão ao nosso redor, a tudo que está ao nosso redor, incluindo as plantas, os animais, incluindo a atmosfera, incluindo a grama, incluindo as formigas, a todos eles. Gratidão enorme. Gratidão. E gratidão também a todos os seres que nós não estamos vendo agora, que eu tenho certeza que estão nos acompanhando hoje. Todos os mestres, todos os extraterrestres, todos os egrégoras. Gratidão a todos. Boa noite. E ao próprio Grabovoi, boa noite.